Hello again, guys, from the ninth year. Olá novamente, pessoal do nono ano. Now let's correct page 28 and page 29. Agora corrigiremos então as páginas 28 e 29. On the last video, we were talking about linking words and phrases. No último vídeo estávamos falando então sobre palavras de ligação ou expressões de ligação, tá? Agora nós corrigiremos então as atividades que foram deixadas no vídeo anterior. Ok? Então, read the fragments, leia os fragmentos, and do exercises 1 and 2. Ok? Então, já deixei anotadinho aqui para a gente já ir traduzindo junto, tá? Então, emotions not only bring us high and lows, but also communicate. Emoções não somente trazem altos e baixos, mas também comunicam. Essa expressão not only, but also, ela vai vir sempre junta, né? Depois a gente vai ver o uso. Quando a gente usa not only, but also, tá? Então, anotem aí, quem não traduziu, quem conseguiu diferente, pode largar um comentário lá no Maris Virtual, ó, traduzir diferente, até pra gente debater um pouquinho, tá? Number 2, visible changes to the body, such as muscle contractions, blood vessel dilatations, and facial expressions. Mudanças visíveis ao corpo, tais como, né? Então, such as, nesse contexto aqui fica no plural, né? A gente tem contractions, plural também, mas também pode ser singular, tal como, tá? Então, tais como contrações musculares, dilatações de vasos sanguíneos and facial expressions, expressões faciais, tá? Então, esse é o exemplo, tal como, tais como. Many casual observers would add love to the list, but researchers, muitos observadores casuais, aqueles que não são especialistas, né, casuais, acrescentariam amor à lista, mas pesquisadores. Então, aqui o sentido que a gente vai prestar atenção é do must. E for, em número 4, today, most scientists recognize fear, anger, sadness and joy, while some add surprise and disgust. Hoje em dia, a maioria dos cientistas reconhece, então, medo, raiva, tristeza e alegria, enquanto alguns acrescentariam surpresa e desgosto. Então, nessa frase, while, né, o enquanto, né, é usado aqui para juntar ideias. Mas só para relembrar, while também pode ser usado em expressões que referem-se a tempo, tá? Vou colocar aqui uma pequena observação, tá? Então, while eu também posso usar numa frase, por exemplo, I'm talking while you listen. Ou seja, né? Okay, eu estou falando enquanto vocês ouvem, tá? Então, só para dar um exemplinho aqui extra, tá? Achei que fica meio ruim de vocês verem, está junto no meu vídeo, ok? Então, pegando essa expressãozinha aqui, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para ficar bem organizado, ó. Então, while também pode ser usado, né, como uma expressão de time, de tempo, tá? I'm talking while you listen. Eu estou falando enquanto vocês ouvem, tá? Então, também pode aparecer nesse contexto de tempo, além deste contexto que nós já vimos aqui de ligação de ideias, tá? Então, enquanto uns definem de tal jeito, outros definem de outro, né? Daí não é tempo, ok? Então, na correção aqui do number 1, tá? Então, já tínhamos feito, inclusive, na explicação do vídeo anterior, basicamente. Complete com 1, 2, 3, 4, tá? Nos fragmentos, you can find linking words, e nos fragmentos, you can find linking phrases. Words, lembrando, né? Quando nós temos uma palavra, tá? Então, palavras. E phrases, expressões. Então, aqui a gente diferencia, por exemplo, in the fragment 3, no 3, nós temos uma word, palavra, né? But, somente uma palavra. E qual outro? Nós também, no fragmento 4, no 4 também, né? Nós também temos uma palavra apenas que é while. Então, tanto no 3 quanto no 4, nós temos linking words, ok? Aqui nós temos, então, linking words,
tá? No but e no while. In fragments, daí ficou fácil, né? Quais que a gente tem expressões, mais de uma palavra, not only, but also, e o such as, nos fragmentos 1 and 2, nos fragmentos 1 e 2, tá? Sem nenhum mistério, tranquilo, né? So, 1 and 2. Exercise 2. Aqui no 2 nós tínhamos então que classificar, né? What idea do the linking words or phrases in bold express? Que ideias elas expressam? As palavras expressam, né? Ideias. Ideias são estas daqui, tá? These are the ideas. Essas são as ideias. Lembrando, addition, adição, contrast, contraste, exemplification, exemplificação. Vamos começar pelas traduções que a gente já conhece. A gente já conhece o such as, tá? No texto aqui a gente tem o such as, que é o tal como, tais como, tá? Então, bem claro, né? A gente percebe que quando eu uso tal como, ó, então, mudanças visíveis no corpo. Quais são elas? Então, são contrações musculares, né? Dilatações de vasos sanguíneos, expressões faciais. Então, essas palavras aqui são exemplos. Exemplos do quê? Das mudanças visíveis no corpo. Então, o such as está introduzindo exemplos. Então, aqui na letra A, eu vou colocar então, né? Que ideia que se refere? Refere-se a exemplification. Então, é uma exemplificação. Além do such as, tá? Que nós já traduzimos, eu vou traduzir novamente, que é o tá? Tal como, nós temos o like, que também é parecido, tá? Quer dizer como, tá? Nós também temos o for example e o for instance. Quem leu as 4 palavras, as 4 expressões antes de fazer, pôde fazer mais facilmente. Se a gente tem aqui uma das expressões é for example, por exemplo, fica bem fácil de pensar que é exemplificação, ó. A própria palavra aqui, né, que é um dos exemplares, está me dizendo, ok? E for instance é um sinônimo, tá? For instance também quer dizer por exemplo, tá? Por exemplo, alright? Então, quais expressões eu posso usar para exemplificar, então? Quais linking of phrases? Eu posso usar such as, eu posso usar like, que deve ser uma linking word, uma palavra, né? Uma só, né? Posso usar for example e posso usar for instance. Tem diferença? Não. Então é mais para diversificar o vocabulário mesmo e saber mais de uma palavra que é usado para exemplificação. Depois a gente tem, né, a palavra que apareceu ali em cima, o but, né, que está aqui conosco, e também o while, que é o must, né, vamos traduzir primeiramente, ok? O must, vamos colocar aqui então primeiramente o while, que é o enquanto, tá? E a outra lá que era o must. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui embaixo, must. Daí a gente coloca para lá, ó, must, beleza? Então o must e o enquanto, tá? Nós tivemos ali, ok? Depois a gente tem however, ok? However means entretanto. Vocês podem encontrar mais de um significado para however, pode ser contudo, né? E o whereas, mais comumente traduzido como no entanto, tá? O que essas expressões têm em comum, então? Mas, enquanto, entretanto, no entanto, são todas usadas para dar contraste, tá? Então, que é a nossa ideia aqui, contrast, ok? Então, se eu usar o but, eu geralmente vou introduzir duas ideias opostas, né? Ó, vamos pensar aqui, ó. I like chocolate, but I don't like, let's see, lollipop, tá? Lollipop. Eu gosto de chocolate, mas eu não gosto de pirulito, tá? Só para dar um exemplo aqui. Então, but, eu estou usando duas ideias opostas. Ó. Eu gosto de um, mas não gosto de outro.
tá? Opostas. Poderia trocar o but por uma dessas outras? Sim. I like chocolate, however, né? Então eu gosto de chocolate, however, entretanto, ó. Todas vão ser intercambiáveis. I don't like lollipop, whereas, no entanto, eu não gosto, while, enquanto, eu não gosto. Então, esse é um exemplo aqui, então, de contrast. A gente tem aqui frasezinhas que exemplificam contraste, tá? Deixa eu colocar aqui, então, ó, contrast. Depois você anota esse exemplo também, tá? I'm going to move to the left. Vou mudar para a esquerda um pouquinho aqui, tá? Então, palavras que indicam contraste. And C, sobrou apenas a C, tá? Então, nós temos o not only, but also, não somente, mas também, né? Que nós tínhamos traduzido, tá? Vamos escrever aqui, não somente, mas também, ok? E vamos colocar essa expressão aqui próxima ali para a gente ter essa noção, tá? Vou colocar aqui à esquerda para ficar mais adequado. O besides, ok? Repeat besides. Besides means além disso, tá? O in addition, já tínhamos traduzido anteriormente também, né? Quer dizer, além disso, ou além do mais. E moreover, também, né? Além do mais, ou além disso. Então são todos bem sinônimos no português, bem parecidos umas com as outras, as traduções, mas a gente pode usar elas para variar o nosso vocabulário. Então, obviamente, além disso, além do mais, além disso, não somente, tá? E o que eu estou usando aqui? Eu estou dando, então, uma adição, né? Eu estou adicionando ideias. Além dessas expressões aqui, qual outra também é usada para dar adição? Que é uma das mais comuns de todas. O próprio and, ó, tá? And, que significa e, também é uma dessas expressões aqui de adição, né? Quando eu uso and, eu quero acrescentar uma ideia. E, I like chocolate and lollipop, tá? Então, eu gosto de chocolate e de pirulito, tá? Então, and também é usado para adicionar uma ideia. Então, aqui nós temos, então, 3 exemplos básicos, né? De ideias que a gente pode... que podem significar essas expressões aí, essas linking words or linking phrases, beleza? Indo para number 3, nós tínhamos então que apenas reescrever, né, usando uma expressão similar. Lembrando que essas que estão na mesma caixinha aqui significam basicamente a mesma coisa. Então, na hora de reescrever, eu vou usar uma dessas aqui, tá? Então, vamos lá. It's easier, primeira coisa eu vou encontrar onde que está na frase B e na C, onde que está a linking word or linking phrase. It's easier to fake positive body language, é fácil de falsificar linguagem corporal positiva, whereas negative body language is more difficult, tá? Ó, whereas nós tínhamos traduzido aqui como, né, no entanto, linguagem negativa é mais difícil. Nós temos aqui então, ó, de acordo com o que a gente acabou de ver, um contraste. Então, se uma coisa é fácil, a outra é difícil. Então, sempre que for contraste, a gente vai ter dois adjetivos ou dois substantivos opostos, né? Aqui, tipo, eu gostava, não gostava. Aqui um é fácil, aqui o outro é difícil. Isso, então, que dá a ideia de contraste, tá? Então, o que eu tinha que escrever aqui? Eu tinha que escrever essa frase acrescentando o while. Então, basicamente, eu vou substituir o whereas pelo while. Então, it's easier to fake positive body language, ok, comma, daí eu vou usar lá while a negative body language is more difficult, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha que fazer, trocando, então, uma pela outra ali. Agora eu usei while, enquanto ali eu estava usando o whereas, ok? Let me connect them. Vamos conectar as duas aqui, para a gente saber o que mudou, embora tenham o mesmo sentido, basicamente, tá? And, usado para exemplificar, nós tínhamos aqui em cima o for instance, né?
It's not difficult to predict what can annoy people. Não é difícil prever o que pode irritar as pessoas. Por exemplo, showing up an hour late, aparecer, né? Ó, o show up dá mais uma ideia de dar as caras, aparecer, né? 1 hour late, 1 hora atrasado, will almost always annoy the average person. Quase sempre vai irritar uma pessoa. O que é uma pessoa average? Quem pesquisou aí average people pode... uma pessoa média. Mas a gente traduz como uma pessoa comum, tá? Então, average aqui, né? Pode irritar uma pessoa comum, ou seja, a maioria das pessoas. Então, como que eu reescrevo usando o for example? Basicamente, substituindo, ó. Lembra que a gente tinha traduzido aqui em cima, ó, o for example e o for instance como a mesma coisa, ó, significa a mesma coisa. Então, basta você substituir, super fácil, quite easy. So, it's not difficult to predict what can annoy, que pode irritar people. Daí nós substituímos, então, for example, showing up an hour late will almost always annoy the average person, tá? Então, basicamente, substituímos um por outro, dá no mesmo, tá, pessoal? Sinônimos, então, ok? Então, espero que nessa primeira página que vocês tenham entendido o que é uma linking word, os tipos mais comuns, tá? Que eu posso substituir uma pela outra, tá? Exemplificação, de contraste, de adição, beleza? Um exemplinho extra ali. Now, let's go to page 29. Vamos para a página 29. O poema era o seguinte, sentimentos, tá? Nós tínhamos que lê-lo. Feelings go up and feelings go down. Sentimentos sobem e sentimentos descem, tá? Então, there are feelings inside us all spinning around. Há sentimentos dentro de nós, todos revolvendo, né? Ou seja, se remexendo, né? Se mexendo. Spin around, né? Sometimes they're good, sometimes they're bad. Às vezes são bons, às vezes são ruins. But feelings are something that everyone has. Mas sentimentos são coisas que todo mundo tem. Being shut out and feeling unsafe are feelings that I think that everyone hates. Essa aqui eu li mais rápido para vocês verem como rima, né? Geralmente poemas rimam. Então, ou seja, estar fechado e se sentindo inseguro são sentimentos que eu penso que todo mundo odeia. Ou seja, se sentir fechado e se sentir inseguro são sentimentos que eu acho que todo mundo odeia. Então, basicamente, era esse o poema. De acordo com ele, which part of the poem refers to the fact that feelings change? Que parte do poema se refere ao fato, né, de que os sentimentos mudam? Então, você leu, você traduziu, você respondeu, agora você confere se você respondeu certo, tá? Então, essa parte aqui, feelings go up and feelings go down, tá? É um dos exemplos de que os sentimentos mudam, ó, sentimentos sobem e sentimentos descem, mas também poderíamos ter colocado o exemplo, né, que é o outro, né, sometimes they're good and sometimes they're bad, tá? Então, às vezes são ruins, às vezes são bons, também expressam duas mudanças, né, como mudam os sentimentos aí, tá? Então expressam contraste, uma coisa de um jeito, outra de outro, tá? Aí nós temos rewrite the first line, reescreva a primeira linha, ou seja, usando o feelings go up and feelings go down, e usando a expressão que nós já estudamos ali em cima, not only, but also, lembrando não somente, mas também. Tá? O jeito correto, então, de escrever, lembrando que eu tenho que usar essas expressões juntas, tá? Na mesma frase. Então, eu vou usar uma antes de cada um dos sentimentos. Então, eu vou usar lá, feelings, not only, go
up. Os sentimentos não apenas sobem, né? But they go down. Mas eles descem, tá? Então, esse aqui exemplificando, né? A frase inicial, a primeira frase aqui de cima, tá? Deixa eu fazer aqui uma relação para vocês entenderem, ó. Então, esse aqui foi reescrevendo essa primeira frase. Mas eu posso também, tá? Reescrever outros tipos de frases usando o but not only, but also, ok? Well, read this text, focus on the linking words in bold. Próxima atividade, então, leia esse texto, foque nas linking words em negrito e do exercise 6 and 7. Agora a gente tem o outro texto falando de relacionamentos. Let's read, vamos ler. Então, como emoções, todo mundo tem algum tipo de relacionamento com outras pessoas, tá? Então, like, lembrando aqui, então, como as emoções, né? Tá comparando, né? Tá? Então, como emoções, todo mundo tem algum tipo de relacionamento um com o outro. A menos que, tá? Unless, a menos que você seja um castaway, daí vem aquela palavra que no primeiro vídeo eu tinha relembrado ali, né? A menos que você seja um náufrago, né? On an island, numa ilha, you interact with people every day. Você interage com pessoas todo dia, tá? Então, a não ser que você vive numa ilha separada. Relationships with parents, friends, and significant others. Relacionamentos com pais, amigos e outros significantes. Like a boyfriend or a girlfriend. Então, de novo, apareceu a palavrinha aqui como um namorado ou namorada. Can be rewarding and also frustrating. Pode ser, né, recompensantes, tá? Rewarding, recompensante. And also, e também, ok? E também frustrantes, né? Frustrating, ok? Então, esse é o significado ali do also. Então, marque as frases corretas de acordo com esse pequeno texto aqui. Like in like emotions is used to make a comparison. O like aqui, como as emoções, é usado para fazer uma comparação. Sim. Então, eu estou comparando, né? Assim como as emoções, todo mundo tem algum tipo de relação. Estou comparando, então. O que eu estou comparando? Estou comparando emoções com relações, tá? Então, essa aqui é a minha comparação. Então, o like está sendo usado para introduzir essas duas comparações. Então, like é usado para comparação. Ok? Unless expresses contrast. Unless, a menos que, tá? Expressa um contraste, né? Para dar um contraste entre uma coisa e outra. Não, tá? Não é. Não tem aqui uma ideia positiva e uma ideia negativa. Unless não está indicando contraste. Like in like a boyfriend or girlfriend, e a palavra like em como um namorado ou uma namorada is used to introduce examples. Yes, like como um namorado ou uma namorada. Estou usando dois exemplos, namorado ou namorada. Então está introduzindo exemplos, sim. E por último, also, o nosso também, que eu já traduzi aqui, expressa uma adição, está acrescentando uma ideia. Yes, é também frustrante. Então, também, sempre que eu uso a palavra também, eu estou acrescentando algo, tá? Então, também expressa uma adição. Anotamos mais uma vez para memorizar, tá? Também, então, usado para expressar adição, ok? Let's write here, beleza? Na 7, mark the sentence below that is equivalent in meaning. Marque a frase abaixo que é equivalente em significado a unless you are a castaway on an island, a menos que você seja um náufrago numa ilha. You interact with people every day. Tá? Nós temos duas opções, vamos ler e vamos escolher a melhor. If you are a castaway, tá? If é usado para orações condicionais, tá? Quer dizer se você é um náufrago, você interage. Se você é um náufrago numa ilha, você interage com pessoas todo dia. Ou except if, tá? Ok? Exceto se você for um
né, um náufrago numa ilha, você interage. Então, ou seja, a menos que, exceto se, daí sim. A gente percebe que a B é a correta. Então, qual é o sinônimo para a menos que você seja? É dizer exceto que se você seja, tá? Um náufrago numa ilha. Então, vimos que um sinônimo de unless é except, tá? Então, vamos anotar except, tá? And is equals to unless, ou seja, exceto é similar a menos que. Beleza? Então, essa foi uma introdução, né, ao assunto linking words or linking phrases. Nós vamos continuar estudando, tá? Eu quero chamar a atenção a language note here. A palavra de ligação if expressa uma condição. Aqui está, né? Linking word means se, tá? Então, esse é o significado do if. Então, if I go, se eu for, essa é a minha condição, né? Então, sempre há uma condição. Como eu falei, então, nós começamos a estudar as linking words and expressions. Nós continuaremos estudando, né, através do Language Reference, na página 118, mas esse estudo que será feito na nossa próxima interação ao vivo, né, na nossa live. No dia 28, nós teremos uma live, tá? Live do dia 28 do 4. Nós retomaremos os linking words and phrases e nós ampliaremos então esse assunto lá no Language Reference, ok? Então, esse foi esse vídeo, né, da correção. That's the video of the correction. I hope you liked it. Espero que tenham gostado, tenham conseguido entender um pouquinho sobre o assunto, ok? Do the exercises, do the activities, complete your book, complete your notebook. Então, faça as atividades, faça os exercícios, complete seu livro, seu caderno. Todo o seu progresso deve ser postado na página do Marista Virtual, na tarefa que eu criei algumas semanas atrás chamada Organização Estudos. Lá você deve postar todas as páginas do caderno e do livro que você completou durante esse período aí de interação online na quarentena, tá? Então, I hope you liked it. Espero que tenham gostado. See you on the next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye.